Oiê, eu sou a Valentina e essa é a nossa obra aberta, onde a gente abraça a nossa complexidade e incoerência, cria espaço para dúvida e inventa sentidos para deixar a vida mais bonita. A crise dos 20, esse momento em que você não é mais adolescente, mas você ainda não se sente adulto. É o tema que vocês mais me pediram nos últimos tempos, então vambora. Vocês viram que a gente voltou pro nosso cenário original? Eu tava com tanta saudade de gravar aqui. Na verdade, eu tava com muita saudade de gravar a ponto, porque vocês tiveram episódios nas últimas semanas, mas eu fui viajar, fui tirar minhas férias. Então eu fiquei 2 semanas sem gravar, acho que foi isso. E aí eu tava com saudade, eu tô até meio nervosa, assim, de eu ainda sei fazer isso. Você do futuro já sabe, mas eu chutaria que esse episódio vai ficar um pouco grandinho, porque a crise dos 20 tem muitas subcrises, e eu quero falar ao máximo de cada uma delas. Quando eu comecei a escrever roteiro, eu fiquei um pouco receosa, porque tem muitas pessoas que me escutam que têm mais do que 20, 30 anos. Mas eu acredito que esse episódio vai ser importante, principalmente para pessoas 40 a mais, que se relacionam com pessoas mais novas, no sentido de ter filhos, tem sobrinhos, são professores, psicólogos, porque quando a gente vai crescendo, a gente vai se afastando das crises antigas que a gente teve. E depois que a gente passa por um momento turbulento, ruim, caótico, a gente tende a menosprezar o sofrimento que ele foi. Porque a gente já passou por ele, a gente já sabe que deu tudo certo. Então eu diria que esse episódio vai ser importante para pessoas mais velhas também, para refrescar a memória e poder ajudar essas pessoas que estão nesse momento de crise. Eu tenho 26, então apesar de eu estar mais perto agora da crise dos 30 do que a dos 20, ainda tá muito fresco na minha memória, e por isso que eu imagino que eu vou conseguir ajudar muita gente, pelo menos esse é o objetivo de hoje. Vamos lá, o primeiro motivo do porquê que eu acho que a crise dos 20 é tão angustiante é porque é um período na nossa vida em que a gente vê um abismo acontecendo no nosso núcleo social. A gente tem pessoas que estão entrando na faculdade ou que estão refazendo uma faculdade, que ainda estão morando com os pais, que estão juntando centavo por centavo para comprar um café superfaturado num dia em que a pessoa fala, nossa, eu preciso muito de um café superfaturado. E tem gente comprando casa, constituindo família, grávida do 2º filho aos 28. Aí você fala assim, meu Deus, o que tem de errado comigo? É uma fase em que a comparação, ela é diferente da época da adolescência, mas é muito presente. E você se sente perdido porque você nunca viveu isso antes. Na verdade, toda vez que a gente fica perdido é porque a gente não tem referência. A gente perde o mapa e a gente não conhece o caminho ainda. Por isso que qualquer desvio angustia tanto, porque você não tem certeza de qual é o melhor. Você já é um adulto, pelo menos legalmente, você já se tornou um adulto, mas você não se sente um. Você tem mais liberdade do que você tinha na adolescência, mas você não sabe o que fazer com ela. Você agora pode escolher muitas coisas na sua vida, mas você tem medo de errar. E para além disso tudo, a gente criou uma fantasia coletiva de que se tornar adulto é ter a vida resolvida. Quando a gente era criança, a gente olhava para os nossos cuidadores como guardiões. Quer dizer, se você teve sorte de ter cuidadores presentes e que se preocupavam e que te respeitavam e que faziam de tudo para garantir a sua segurança. Se esse é o seu caso, você olhava para os seus pais ou para os seus cuidadores como conhecedores do mundo, pessoas sábias, seguras. A gente admirava-os como alguém para se inspirar, alguém para seguir, alguém que a gente queria um dia se tornar. E os nossos pais fizeram a gente acreditar nisso, mas isso não é ruim, isso é muito importante. O bebê, a criança, ele precisa confiar que aquela pessoa que está sendo responsável pela sua vida sabe o que está fazendo. Se você tem uma figura ali que é responsável pelo seu bem-estar e ela não te traz segurança, ela não te traz conforto, você vai crescer com muitas inseguranças, com muito mais medo de arriscar. Então, os nossos pais, eles precisam se tornar essa fantasia. A gente precisa olhar para eles de um jeito... Eles têm certeza do que eles fazem. E isso faz a gente criar uma fantasia de que quando a gente se tornar adulto, a gente também vai saber. Então, quando você é criança, adolescente, você tem inseguranças, você tem medos, você olha para os mais velhos e você fala, eles sabem o que eles estão fazendo. E quando eu chegar lá, eu também vou saber. E que triste e desesperadora surpresa é chegar lá e se dar conta de que você não sabe. De que você não adquiriu magicamente esses conhecimentos e ensinamentos que você julgava que eles tinham. Porque muitas vezes eles não tinham. Eles também estavam tentando, arriscando, seguindo um caminho sem ter certeza de onde ele ia chegar.
Esse período, inclusive, é um período que dói muito, que é o que a gente descobre que nossos pais não são os super-heróis que a gente julgava que eles eram. Mas esse assunto, ele vai longe e ele se desdobra tanto que eu vou deixar para um futuro episódio. Então essa é a minha primeira aposta de por que a crise dos 20, ela angustia tanto. Porque a gente chega lá, a gente chega na vida adulta e a gente não sabe o que a gente achou que a gente fosse saber. E eu tenho a sensação que essa fantasia de que ser adulto é saber das coisas e ter tudo bem resolvido, ela fica ainda mais latente quando você vira adolescente. Porque ô fasezinha ruim, vou te falar, a adolescência ela é muito complicada, porque a gente entra na puberdade, então a gente tá cheio de hormônios que a gente fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Tudo fica muito à flor da pele, um coração partido é o fim do mundo, uma nota ruim em física é o medo de você nunca conseguir ter sucesso profissional, sendo que, sei lá, você quer ser advogada, sua nota ruim em física não vai influenciar em nada. A sensação é que a cada não que recebemos dos nossos pais, dos nossos professores, estivessem podando a nossa identidade, privando a gente de viver. E a gente alimenta a fantasia de que quando eu me tornar adulta, eu vou mandar em mim mesma. Quando eu me tornar adulta, eu vou morar sozinha, eu vou ter meu dinheiro, eu vou fazer o que eu quero. Aí você chega na fase adulta e você fala, pelo amor de Deus, alguém me fala o que é pra eu fazer. Alguém, por favor, me fala o que é que eu tenho que fazer, porque eu não sei o que é que eu faço. A Clarice Lispector tem uma frase que você já sabe que eu gosto muito, que é perder-se também é caminho. E não existe frase melhor para nos ajudar a cavar uma trilha mais esperançosa para lidar com a crise dos 20 anos. Eu abri uma caixinha de pergunta tanto no meu Instagram pessoal, que é Valentina Book, quanto no Instagram do Obra Aberta, que é obraaberta.co, para vocês compartilharem comigo quais são as maiores angústias dessa fase para vocês, para assim eu conseguir te ajudar o máximo possível. Então agora a gente vai dividir esse episódio em temáticas de angústia e tentar tecer um manto que talvez ele não tire o nosso frio, mas que pelo menos ele nos faça parar de tremer. A primeira angústia é a faculdade, que na verdade é uma angústia que começou antes, né? Talvez ela tenha começado nos seus 16, nos seus 17, 18 anos, quando você teve que tomar a decisão de qual curso fazer, porque é uma escolha muito dura de ser feita, né? Pedir que a gente tão novo, tão nova, escolha o que a gente vai fazer pelo resto da vida. E pra acalmar o seu coração, eu quero te dizer, eu não conheço uma pessoa que em algum momento não se questionou, será que eu tô fazendo a faculdade certa? É essa que vos fala, inclusive. E escolher uma faculdade é a primeira grande responsabilidade que a gente tem. No melhor dos casos, né? Se você não teve que lidar com outras escolhas pesadas antes na sua vida. E isso é assustador. É assustador. Tá tudo bem você tá assustado ou assustada. Porque talvez você esteja nos seus 19, 20 anos, ou talvez você seja mais nova, esteja tentando tomar essa decisão e você fale, o que eu decidi agora é pro resto da vida. E eu tô aqui pra te falar que isso não é verdade. O que você decidir agora vão ser os seus próximos 4 ou 5 anos. Acabou. Você pode acabar a faculdade e decidir fazer outra. Você pode, aos 40 anos, decidir seguir outro caminho. Quando a gente é muito novo, a gente não tem nenhum vislumbre do que é ter 30, 40, 50. E eu sinto que a gente coloca tudo numa massa só. Hoje em dia, eu diria que a gente tá melhor. Eu sinto que hoje em dia os 30 são os novos de 20, tanto que assim, eu tô louca pra fazer 30 anos. Acho que vai ser ótimo, acho que a minha vida vai melhorar muito. Mas a gente tem um pouco a sensação de que os 30, 40, 50, 60 são tudo uma coisa só. Do tipo, fiquei velha, não tem mais o que fazer da vida, o que eu decidi, minha carreira vai ser isso, não posso mudar de ideia. Isso não é verdade. Eu tenho um exemplo da minha mãe em casa, que é o que me inspira. Minha mãe fez relações internacionais, trabalhava no Itamaraty, ganhava em dólar e com 32 anos falou, eu vou seguir meu sonho de ser atriz. Aí ela abandonou tudo, meus pais se divorciaram, a gente foi pra São Paulo e ela seguiu uma carreira de atriz, ela é atriz até hoje, ela trabalha como atriz. E aos 54 anos ela falou, além de ser atriz, eu quero ser corretora de imóveis. Porque eu quero ter essa segurança financeira que a atuação não me dá. E aos 54 anos minha mãe começou outra carreira. Então o que você escolher agora não é pra sempre. É uma escolha muito importante de ser feita? Muito. É importante você olhar pra você e falar o que eu quero? Mas saiba que você tem muitos anos de vida pela frente. Muitos. E a questão da escolha pega muito, né? Porque escolher é perder. Você escolhe uma coisa, você perde todas as outras. E isso parece uma matemática ruim, né? Por que eu vou ficar com 1 se eu podia ter 1 milhão? Mas escolher é se colocar no mundo. É bancar aquilo. É falar, olha, eu quero fazer direito. E eu vou fazer direito. Pode ser que eu mude de ideia, mas eu vou me esforçar ao máximo. E por que eu digo pode ser que eu mude de ideia? Eu escolhi fazer cinema e eu banquei essa escolha. Hoje em dia, eu teria feito diferente. Mas eu tenho 26. Eu não posso cobrar da Valentina de 17 uma maturidade que a Valentina de 26 tem. E não é nem maturidade. A gente muda. Então, hoje, eu faria psicologia. Não porque eu não quero ser atriz. Eu quero ser atriz pra sempre, galera. Mas
Eu me interesso muito pelo ser humano. E aí eu já decidi, com 65 anos eu vou virar psicanalista. E eu acho isso sensacional. Tem um lado meu que tá animada pra fazer 65 anos. Eu não olho pros meus 65 como fim de vida. Entrega pra Deus. Ai, ali eu já vou estar com meus filhos criados, se duvidar vou ter neto. E aí é um abraço, né? Aí é só esperar os 95 pra morrer. Não, irmão. Eu vou estar muito nova ainda e eu vou começar uma carreira. Eu vou começar a ser psicanalista com 65 anos. Por mais que você esteja desesperada, é importante você ter isso em mente. Você tem tantos anos pela frente. Tanta coisa pode acontecer. Valentina, mas a minha questão é, eu já comecei a faculdade, já escolhi meu curso e eu não tô gostando. Pare e pense, você não tá gostando porque você idealizou esse curso ou você não tá gostando porque realmente você fez uma escolha que não fazia tanto sentido com você ou você já mudou tanto que agora você quer ser médica? Digo isso porque a gente também cria uma fantasia quando a gente tá na escola, que a gente é obrigada a fazer um bando de matéria que a gente odeia, de que quando chegar na faculdade a gente só vai ter aula que a gente gosta. Eu achava isso. Eu fiz cinema. Tem coisa mais legal do que fazer cinema? Foi muito legal fazer cinema. Só que tinham matérias horríveis. Eu lembro de no primeiro período, chegar em casa e virar pra minha mãe e falar, eu não quero isso. Eu não quero, não preciso fazer faculdade, eu tenho uma carreira, eu já trabalho. E graças a Deus que ela falou, você vai fazer sim. Você vai se formar sim. Então cuidado também pra não acreditar que você vai escolher um curso perfeito, em que você vai amar toda a sua grade. Isso não vai acontecer. Agora, se você realmente acha que você tomou uma decisão, às vezes pensando em agradar os seus pais, às vezes pensando numa segurança financeira e aquilo tá te deixando infeliz, troque. Eu vou perder 2 anos da minha vida. Não vai, você ganhou 2 anos, você ganhou experiência, você ganhou maturidade, você ganhou uma outra forma de ver o mundo. A minha melhor amiga entrou na faculdade pra fazer letras. Ela fez 2 anos de letras. Ela gostava muito, mas ela não se via trabalhando com aquilo. Ela não queria dar aula, ela não queria escrever livros. Aí ela mudou, ela transferiu pra direito, porque ela é vegana e ela queria lutar pelo direito dos animais e ela falou, eu vou fazer direito. Ela perdeu 2 anos da vida dela? É claro que não. Às vezes é a faculdade de letras que ela começou a fazer que deu pra ela uma sensibilidade, uma capacidade de interpretação de texto, um repertório que quem só fez direito não vai ter. Nada é perda de tempo nessa vida. Nada. Sempre dá pra gente tirar alguma coisa daquilo. Mas de todas as crises que envolvem faculdade, a que mais me pegou foi quando a faculdade terminou. Nossa, quando a faculdade terminou, eu falei assim, e agora? O que eu faço da minha vida? Porque até ali a gente tem um roteiro pré-estabelecido. A gente nasce, aí a gente é cuidado pelos nossos pais, aí a gente vai pra creche, aí a gente vai pra escolinha, e aí a gente faz o ensino fundamental, o ensino fundamental 2, ensino médio, vai pra faculdade, aí termina a faculdade, você faz o quê? E agora? Como é que eu consigo trabalho? Será que eu fiz a escolha certa? Será que era realmente isso que eu queria? Eu entrei num profundo desespero. Foi o momento que eu me senti mais perdida na minha vida. E se você estiver nesse momento, eu te indico escutar o primeiro episódio da Obra Aberta, que é Estar Perdida Também é Caminho. Mas um vislumbre dele que eu quero trazer aqui pra gente é insuportável viver algo sem dar sentido pra aquilo. Por isso que muitas vezes a gente inventa. Quando eu me formei na faculdade, eu me dei conta de que eu não tinha gostado do sentido que eu tinha inventado para aquilo. Eu percebi que eu tinha criado uma ideia de sucesso e de carreira e eu não tinha chegado lá. Mas ao ter consciência de que aquilo era uma invenção, eu poderia inventar outra coisa. Então, em vez de me afundar numa angústia, que na verdade eu me afundei, eu deprimi, mas enfim, por outros motivos também, em vez de a gente se entregar a essa invenção que não foi bem concretizada, e se a gente inventar outra coisa? Dá trabalho? Muito? É difícil. Não consigo nem começar a dizer o quanto difícil que é. Mas é a nossa vida. E é assustador, mas todo mundo passou por isso. Até quem tem algum tipo maior de segurança, assim, sei lá, alguém que tava fazendo estágio e aí terminou a faculdade e foi contratada pela empresa. Às vezes essa pessoa tá seguindo um roteiro que foi escrito pra ela e que ela tá indo no automático. E aí lá na frente ela vai pagar essa conta. De não ter parado pra pensar, puta, era isso mesmo que eu queria? Então, às vezes, é uma bênção você sair da faculdade perdida. Porque você se obriga a olhar pra si e a pensar e a se questionar e criar outras coisas. Eu não quero aqui dar resposta, porque seria uma prepotência tamanha e a única pessoa capaz de responder é você. O que você vai fazer? Eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que fazer alguma coisa. Nem que essa alguma coisa seja errada, não errada no sentido de criminais, pelo amor de Deus, errada no sentido de depois você se arrepender. O maior perigo aqui é ficar parada, é se deixar levar pela inércia, é não arriscar. Pode ser que a gente se surpreenda muito, mas com certeza a gente vai crescer. Quero agora puxar uma segunda subcrise, que é a questão da responsabilidade, que inclusive
tem esse link com a faculdade, de que a faculdade é a primeira grande responsabilidade que a gente tem, né? No sentido de que é o início de uma construção de uma carreira. E isso assusta, porque até então você podia contar muito com seus pais. Ser adulto é isso, né? É se perder da sua mãe no mercado e descobrir que, na verdade, sua mãe não tá lá. Você só tá perdida no mercado, você não sabe pra onde ir, como pagar, o que fazer, o que você tem que levar. Mas eu sinto que a nossa geração, eu tô entre o Millennials e a geração Z, né? Principalmente a geração Z, a gente tem um baita problemão que a gente não quer ter responsabilidade. E o que eu vou falar agora é coisa de irmã mais velha. Irmã mais velha fala coisa que dói. Irmã mais velha às vezes até meio escrota, mas faz isso porque te ama e quer teu bem, tá? O que eu vou falar agora não é universal, não é pra todo mundo que tá me ouvindo, mas como dizia a maioral Jujut, bateu, pega que é teu. Então, pra você que vai bater, você precisa crescer. Você precisa crescer. Você precisa entender, aceitar e bancar que a sua vida é sua. Ninguém vai lutar pela sua vida. Ninguém vai garantir o teu sucesso. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai aparecer às 11 da noite pra te ajudar a fazer o trabalho da cartolina que você esqueceu. Agora você entrou, ou tá entrando, ou já tem tempo que entrou, na fase adulta. Essa fase exige responsabilidades. Mas a grande parada é, isso pode ser muito bom. Eu nunca romantizei muito a adolescência. Eu era uma adolescente que tava louca pra me tornar adulta, até porque, comparado com as minhas amigas, eu comecei a ter responsabilidades mais cedo, eu comecei a trabalhar mais cedo. Então, pra ser sincera, a responsabilidade nunca foi um problema pra mim. Eu não tenho essa nostalgia de, eu adorava quando eu era adolescente, eu não tinha que me preocupar com nada, e eu não me preocupava com dinheiro, e eu não me preocupava com... Eu sempre me preocupei. Por um lado isso é ruim, mas por um lado isso foi ótimo. Porque a parada é como que você olha pra isso? Como é que você fala sobre isso? A gente pode falar, meu Deus, eu sou a única pessoa responsável pela minha vida. Que desespero. Ou a gente pode falar, eu sou a única pessoa responsável pela minha vida. Então o que eu quiser fazer, eu vou fazer. Eu sei que pode parecer um papo coach, não é nesse sentido de só depende de você, o mundo é meritocrático. Não existe meritocracia, já sabemos disso. Mas tem coisas que dependem sim de você. E que bom! Puxando pra minha carreira de atriz como um exemplo, tem muita coisa que não depende de mim. Se eu vou estar no perfil, se o diretor vai com a minha cara, se eu sou igual a personagem que vai fazer minha mãe. Agora, tem uma lista de coisas que dependem de mim. Estudar, ter uma interpretação boa, ter uma dicção boa, fazer self-tape, atualizar meu material, me fazer presente nas redes sociais, me posicionar enquanto uma atriz. Essas são algumas coisas que só dependem de mim. E eu acho isso muito bom porque o que depender de mim eu vou fazer. Se tem tanta coisa que sai do meu controle, o que tiver sob o meu controle, eu vou dar o meu melhor. E isso é ótimo. A nossa geração é uma geração que, graças a Deus, fala muito sobre saúde mental, sobre impor limites, sobre falar não, tomar cuidado para não ter burnout, sobre estudar e ter consciência de política e de classe social e das condições do mundo. Isso é ótimo, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não virar uma desculpa pra gente não ir atrás da nossa vida, pra gente não correr atrás do que a gente quer, pra gente não ficar se lamentando ao vida aos céus e se deixar ser engolida pela vida, porque o que assusta na vida adulta é que ela pode te engolir. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é olhar para os sacodes da vida como presentes, como formas de tá doendo agora, mas isso vai me amadurecer, isso vai me deixar uma pessoa mais resiliente, isso vai fazer com que eu aguente mais outras porradas e talvez eu consiga o trabalho dos meus sonhos. A gente vai chorar no ônibus, a gente vai ter uma crise existencial a cada 3 meses, mas a gente tem que continuar. Porque depois melhora. E sobre essa parte do que não depende da gente, a gente vai entrar daqui a pouco na questão econômica social do mundo. Fica aí que a gente já chega lá. A próxima angústia da crise dos 20, eu sinceramente não ia falar sobre ela, porque ela não passou pela minha cabeça. Mas eu recebi tantas perguntas nesse sentido que a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos. Não é acaso que eu só recebi perguntas sobre essa crise de relacionamento amoroso vindo de mulheres, porque nós somos socializadas a partir do dispositivo amoroso e do materno, como diz a Valesca Zanello, ou seja, a gente só se sente digna e um sujeito completo quando nós mulheres estamos namorando, preferencialmente um homem, né, porque a sociedade é heteronormativa, e tendo um filho. Então, para além da questão financeira do sucesso profissional, fica mais pesada pra gente essa obrigação da constituição de uma família. O que eu tenho pra falar pra você aqui hoje? A gente tem que internalizar a voz da nossa mãe, naquela coisa de você não é todo mundo. Então assim, tá todo mundo namorando nos 20 menos eu, mas você não é todo mundo. Prefira ficar sozinha do que num relacionamento ruim. Um relacionamento ruim, ele não vai te parar, ele vai te puxar pra trás. Ele vai interferir na sua carreira, no seu dinheiro, no seu sucesso, no seu bem-estar, na sua saúde. Então, entre estar com uma pessoa merda e estar sozinha, sempre prefiro estar sozinha. Mas meu sonho é constituir uma família. Vai chegar na hora certa. A crise dos 20, ela nos obriga a confiar.
Olha, se tem um negócio que eu aprendi, inclusive eu tô hoje num dia muito ruim. Não tô bem. Por algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. E eu tô assim, eu só preciso abrir mão do controle. A crise dos 20 nos obriga a abrir mão do controle. Você não controla muita coisa. Muita coisa. Então assim, quero ter uma família, você vai ter na hora que tiver que ter, sabe? Confia. Olha, eu só entrego e falo assim, Deus sabe o que faz. As coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Porque já é uma fase difícil, não piore a sua situação. Outra questão que puxaram, não sei se eu escolho ter carreira ou ter um relacionamento. Quem disse que você precisa escolher? Porque assim, se você tá tendo que escolher entre ter uma carreira ou ter um relacionamento, é porque você tá tendo um relacionamento com uma pessoa muito ruim, que tá te obrigando a abrir mão de um negócio que é importante pra você, seja porque você gosta da sua carreira ou porque você precisa de dinheiro, pra você ficar parado dando atenção pra ela. Você não precisa fazer isso, pelo amor de Deus. O relacionamento amoroso vai tomar conta da tua vida quando as responsabilidades pra ele estar bem estiverem só no seu colo. Se você tá com uma parceira ou um parceiro que não faz nenhum trabalho emocional, que é incapaz de organizar uma ida pra um restaurante, que não se preocupa com você e com o seu bem-estar, que te exige coisas que não deveria estar te exigindo, é óbvio que você vai sentir que você não consegue colocar a sua atenção no seu relacionamento, na sua carreira. Se for o caso, termine. Nossa, hoje eu tô assim, gente. Hoje, olha, eu tô sem paciência. Hoje eu não tô bem. Então, assim, não vamos ficar em lugares que nos façam ter que escolher. Nunca, olha, principalmente pra mulheres, nunca fique num relacionamento onde você não possa ter independência financeira. Não tem nada mais perigoso pra uma mulher num relacionamento heterossexual do que depender financeiramente do cara. A gente vive numa sociedade capitalista, dinheiro é poder. Não deixe outra pessoa ter poder sobre você, por favor. A chance desse relacionamento se transformar num relacionamento tóxico ou abusivo é gigante. Então, você pode ter os dois. Tá, você pode ter uma carreira e ter um namoro. Outro ponto que trouxeram, eu devo focar em ser solteira ou em encontrar alguém? E aí sabe o que eu pensei? Talvez a gente esteja achando que a vida é aquele tabuleiro do jogo da vida, em que você tem uma ordem a seguir até chegar na morte. Não tem. Talvez você siga o roteiro original de fazer uma faculdade, namorar, casar, ter um filho, ficar junto pra sempre, morrer feliz da vida. Sabe qual é a chance disso acontecer? Muito pequena. A vida não respeita os roteiros que a gente inventa na nossa cabeça. A vida nos surpreende o tempo inteiro. Pode ser que você faça faculdade, aí você case, aí você divorcie, aí você resolve fazer outra faculdade, aí você engravida, aí você casa com a pessoa que você engravidou, e aí vocês se divorciam, aí vocês voltam quando vocês têm 60 anos, vocês ficam juntos até o fim. Não existe certo e errado, existe o que faz sentido pra você. Ah, eu deveria passar os meus 20 anos solteira ou com alguém. Você ama alguém? Fica com essa pessoa. Você tá se divertindo estando solteira? Fique solteira. Você tá solteira, mas tá querendo ficar com alguém porque você sente que, cara, eu só queria um carinho, eu só queria construir uma coisa, eu tenho vontade de construir uma família. Você não pode obrigar ninguém a estar com você, então se mantenha aberta. Saia em dates e se permita se vulnerabilizar, se permita se abrir, se permita ser machucada, porque estar no relacionamento é se machucar, você vai se machucar. E aí pode ser que você encontre alguém, pode ser que você não encontre, pode ser que aconteça de surpresa. Eu tenho uma amiga que tem 29 anos e ela queria muito já ser mãe. E ela nem namora. Então ela tem essas questões de... Eu criei uma narrativa que eu não tô conseguindo cumprir. E aí a prima dela, com 36 ou 37, eu acho, tava solteira, já tava assim, gente, eu não vou conseguir ser mãe, né? Relógio biológico, cara, vai ser complicado, tá. Aos 36, 37, encontrou um cara, começaram a namorar, casaram, engravidaram em menos de um ano. Eles tiveram filhos gêmeos agora, eu acho, se eu não me engano. Tá feliz da vida. A vida é uma caixinha de surpresas. Isso é tão especial. Então, assim, vai dar certo. Confia. A gente tem que confiar, galera. A próxima angústia é a que mais me pega, eu acho. Que é a questão dinheiro, independência financeira, o caos. O que acontece com a nossa geração? Eu não sou nenhuma expert em sociologia, muito menos em economia, mas fiz algumas pesquisas para entender por que a gente se culpa tanto por não ter a independência financeira que os nossos pais tinham. Porque eu não sei você, mas eu tenho 26 anos. A esmagadora maioria dos meus amigos de 26 anos moram com os pais. E essa não era a realidade que a gente esperava viver, essa não era a realidade que a gente queria viver, mas é a realidade possível. Tem uns relatórios da Pew Research Center, o link vai estar no descritivo do episódio, que mostram a diferença econômica das gerações dos nossos pais e da geração dos millennials, da galera do início da geração Z, que eu acho que é meu caso. O que acontece? Décadas atrás, na época que os nossos pais tinham 20 anos,
A renda que eles tinham acompanhava o custo de vida. A inflação imobiliária, ela era baixa e os empregos, eles eram mais estáveis. O que acontece hoje em dia, em 2026? A renda que a nossa geração tem, ela não acompanhou a inflação. A moradia, hoje em dia, ficou muito mais cara. Aqui, ó, em alguns países, aumentou de 3 a 7 vezes mais rápido do que os salários desde a década de 90. Assim como houve um aumento do custo de vida como um todo. Transporte, alimentação, educação, saúde. É bem aquele meme. Os meus pais, na minha idade, já tinham casa própria, já estavam casados e já estavam grávidos de mim. E eu tô aqui juntando moeda pra comprar um café superfaturado. A realidade do mundo, a economia mundial, ela não tá ajudando a gente a ter essas conquistas financeiras. Não é porque você é um fracassado incompetente. Você é um reflexo do contexto estrutural atual da nossa sociedade. Era muito mais fácil na época dos nossos pais eles juntarem dinheiro ou para pagar um aluguel ou para financiar uma casa. Aí a gente pensa em emprego. Nos últimos anos, a demanda por qualificação cresceu mais rápido do que o número de empregados qualificados. Então, se na época dos nossos pais, às vezes, ter um ensino médio já era o suficiente para conseguir algum trabalho, hoje, mesmo vagas de entrada pedem graduação, pós, portfólio, experiência prévia. É o famoso, se não tem experiência, não tem emprego, mas para eu ter experiência, eu preciso de um emprego. Infelizmente, eu não tenho uma solução aqui pra gente mudar a economia e a situação social do mundo. Eu quis trazer isso porque, na verdade, essa pesquisa não é do Brasil. Eu não achei nenhuma do Brasil, essa pesquisa é dos Estados Unidos. Pra gente entender que isso não é um problema nosso indivíduo, tampouco um problema brasileiro, é um problema mundial. Então, vamos nos cobrar menos por a gente não estar aos 25, 26, 27 anos com uma casa própria. Valentino, o que eu faço então? A gente precisa desenvolver uma educação financeira. O ideal seria que isso fosse ensinado nas escolas. Esse é o sonho, né? É um absurdo a gente não ter educação financeira nas escolas. Eu acho um absurdo. Existe um Instagram que eu não sei se o arroba é esse, mas é a Nath Finanças, em que ela fala muito sobre a inteligência econômica, sobre a importância de você guardar, de você investir o seu dinheiro. É uma pessoa que ela tenta ao máximo democratizar esses ensinamentos. Se você tá assistindo, conhece algum canal do YouTube, algum programa no Spotify, coloca aqui nos comentários pra gente poder trocar, assim, e aprender junto. Mas é muito necessário a gente guardar o nosso dinheiro, a gente investir o nosso dinheiro. Porque se a gente não tá investindo, e não precisa ser investir, assim, na bolsa de valores, que é algo arriscado. Às vezes é investir no CDI, sabe? Aprender mais sobre o mercado financeiro é chato, principalmente pra quem é de humanas. Eu sou de humanas, eu não gosto disso, mas eu, com 20 anos, eu fiz um curso de mercado financeiro pra entender mais quais são os tipos de investimentos, onde eu posso colocar a minha renda. Eu sempre tive muita urgência de sair da casa da minha mãe, não porque eu não amo ela, não porque a nossa relação não é boa, a nossa relação é ótima, mas eu sempre quis ter o meu cantinho, eu sempre quis ter as minhas coisas. Mas eu sempre morei no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é muito caro. Então o que eu fiz? Eu preferi fazer uma reserva financeira, estudar sobre fundos. Eu tenho um assessor financeiro hoje em dia, e é claro, eu tive a sorte de ter uma boa relação com a minha mãe, que tá tudo bem eu morar com a minha mãe até os 25 anos, porque eu posso ficar aqui. Então, por mais que eu colocasse dinheiro em casa, eu não colocava dinheiro na minha casa igual eu colocaria se eu estivesse morando sozinha. Então, vai pesquisar sobre tipos de investimento, fundo de investimentos, conversa com alguém do seu banco, entende onde que você pode investir de forma segura, faça um planejamento financeiro, tenha um controle financeiro. Você sabe quanto é que você gasta por mês? Você sabe quanto que você gasta com meio de transporte, com restaurante, com iFood, com mercado, com saúde, com entretenimento, com livro? Você precisa fazer esse controle. Você precisa, você é adulto. Tá na hora. É chato? É chato. Vou falar que eu não acho chato, não. Eu acho legal. Eu adoro fazer meu controle financeiro. Eu fico assim, ó. Eu fico competindo com mim mesma, né? Eu tenho Marte em Capricórnio. Então, assim, eu adoro dinheiro e eu adoro economizar. Então eu fico assim, esse mês eu gastei menos com o metrô. Eu arrasei. Esse mês eu comprei menos comida fora. Eu arrasei. É importante a gente saber quanto a gente gasta, inclusive pra saber quanto que custa a vida dos nossos sonhos. Meu sonho é morar nessa rua aqui, então vai pesquisar quanto que é o aluguel dessa rua, quanto que é o condomínio, quanto que você gastaria de transporte morando por ali e de mercado. São responsabilidades. São responsabilidades. É porque eu acho ter responsabilidade muito bom. Ter responsabilidade sempre me deu um senso de eu preciso ir atrás do que eu quero. E eu posso. Eu tenho os meios. E esse senso de ser responsável, ele dá uma autoestima maravilhosa. E falando de dinheiro, vamos falar de carreira. De profissão. Eu recebi algumas perguntas no sentido de eu sigo a carreira dos sonhos ou eu sigo a carreira que me dá estabilidade financeira? Essa é a pergunta de $1 bilhão e que ninguém vai saber responder por você. Isso é muito pessoal. Muito pessoal. Eu escolhi a carreira dos meus sonhos.
Mas não vou mentir, tem vários momentos, inclusive essa semana, que me dá uma crise e eu falo, eu deveria mesmo continuar investindo nisso? Porque assim, é uma carreira de uma instabilidade profunda, não só financeira, emocional, psicológica, profissional, tudo. Então será que eu deveria abrir mão e investir numa carreira que vai me dar uma segurança, uma calma, uma estabilidade? Eu flerto muito com esses pensamentos, mas eu nunca os segui, porque não faz sentido pra mim. E vou continuar torcendo pra um dia eu estourar e fazer carreira no mundo todo. Mas essa é a minha história. Pode ser que hoje, na sua vida, você fale, a minha prioridade é saber que eu vou pagar as contas, que eu vou ter comida na mesa. E eu quero ter estabilidade financeira para me dar o luxo de transformar o meu sonho no meu hobby. O que é uma possibilidade valiosíssima também. Se o seu sonho é ser cantora, mas você precisa pagar as contas, às vezes você fala, cara, eu vou aqui ser advogado, eu vou ser economista, eu vou ser engenheiro, eu vou ser o que eu achar que vai me dar uma estabilidade financeira, porque também tem essa questão de que o que vai dar estabilidade financeira, né? Enfim. E aí você pega esse dinheiro que você juntou com o seu trabalho pra gravar um disco pra você gravar músicas e colocar no Spotify, as pessoas te conhecerem como artista. Mas essa não ser a sua principal fonte de renda, não tem nada de errado nisso. Inclusive, é mais seguro você preferir a carreira que vai te dar estabilidade. A gente falou no episódio de Eu Sou o Meu Trabalho, de como a gente se resume muito à nossa profissão. Quando a gente é criança e já estão perguntando pra gente o que você quer ser quando você crescer. E essa pergunta nunca é no sentido de eu quero ser uma pessoa respeitosa, eu quero ser uma pessoa que cuida dos outros, eu quero ser uma pessoa que faz bem pro mundo, ou eu quero ser uma pessoa que só pensa em mim. Nunca é nesse sentido, é sempre no sentido de qual é a profissão que você vai seguir. Então a gente cresce dando muita importância pra nossa carreira, mas será que ela é tão importante assim? No meu caso eu acho, porque eu sou viciada no meu trabalho e eu amo o que eu faço e eu juntei a minha paixão, o meu sonho com a minha carreira, com o que me dá dinheiro e que nem sempre dá dinheiro. Mas se a gente deixar o nosso sonho ocupar um outro lugar? É possível, mas eu não vou responder por você. Uma coisa que eu tava pensando quando eu tava escrevendo esse episódio era: eu não quero dar nenhuma resposta. Não porque eu tenho preguiça, não porque eu não sou capaz, mas porque faz parte da nossa formação, do nosso amadurecimento, de virar adulto, da gente se responsabilizar pelas nossas escolhas. Da gente saber escolher, lidar com as consequências, analisar essas consequências e falar, valeram a pena? Eu escolhi errado? Eu escolhi certo? Puta, escolhi errado. Então a próxima vez eu vou pensar o quê na hora de tomar uma próxima decisão? O que eu acho que eu pequei na escolha que eu fiz? Eu me deixei guiar muito pela razão ou muito pela emoção? Eu fui impulsiva? Eu tava escutando o conselho dos outros e não tava me ouvindo? Sempre escute a sua intuição. Sempre. E é errando que a gente aprende. É quebrando a cara que a gente vai tomar mais cuidado da próxima vez. Então assim, esse episódio eu só quero provocar coisas em você. Eu não quero te responder nada. E eu quero que você saiba que você não tá sozinho. Tá todo mundo em crise. Não é só você. Calma lá que a gente já vai entrar na crise comparação. Agora vamos pra crise sucesso. Muita gente falou, eu tenho medo de não ser bem sucedida. E vamos definir 2 tipos de sucesso. O sucesso de Lulu, gigantesco, porque é muito importante a gente ter os nossos sonhos selvagens. Não é pra gente abrir mão dos sonhos selvagens, a gente tem que sonhar selvagem. Mas vamos também criar uma definição de sucesso mais pé no chão. Por exemplo, quando eu fui criar o Obra Aberta, eu tinha, óbvio, uma ideia de sucesso de Lulu D. Eu quero que a gente vire o maior podcast do Brasil desse formato. Eu quero que a gente lote anfiteatros pra gente fazer isso aqui ao vivo. Eu quero que a gente transforme o Obra Aberta, sei lá, num curso, num livro, num programa de TV, não sei. Eu tenho os meus sonhos selvagens do Obra Aberta. Mas quando eu fui lançar, eu conversei comigo mesma e eu falei, Valentina, não vai achando que você vai lançar a Obra Aberta e o primeiro episódio vai ser um sucesso. Você não vai ter nem 1000 ouvintes no seu primeiro episódio, Valentina. Você tá ciente disso? Está? Ok, então vamos criar uma outra definição de sucesso. Qual foi a definição de sucesso que eu criei pra Obra Aberta? Eu quero criar uma comunidade. Que eu tenha 15 ouvintes. Eu quero que esses 15 ouvintes se sintam contemplados, que eles se identifiquem, que eles se sintam menos sozinhos e que a gente possa interagir. Que mesmo que eles sejam ouvintes, eles se sintam ouvidos. Que eles tenham vontade de comentar no episódio e que eles saibam que eu vou ali respondê-los. Eu quero criar um senso de a gente estar junto, de comunidade, de família. Esse é o meu parâmetro de sucesso. Quando eu lancei o meu segundo episódio, eu acho, foi o segundo. Quando eu lancei o segundo, o primeiro episódio foi ótimo. Pessoas comentaram, até porque era a estreia, e eu tava tipo,
animada. O segundo, caiu os números de comentários, números de ouvinte, e me deu a pessoa que acha que tem que ser perfeita, que... E aí eu parei e falei, lembra da definição que a gente teve de sucesso, Valentina? Não era mais importante pra você as pessoas se identificarem, nem que sejam 3, do que ter 100 mil que estão ouvindo? Aí eu falei, sim. Aí eu conversando comigo mesmo. Aí eu falei, então vai lá ler os comentários. Tinha, eu acho que, sei lá, 12 comentários. Olha a qualidade dos comentários. Olha o que essas pessoas estão falando. Olha como elas estão se sentindo contempladas. Isso é importante. E aí eu falei, é verdade. É isso, vamos continuar. Vamos embora. Cria as suas definições de sucesso. Eu tenho isso do Obra Aberta, eu tenho isso da minha carreira de atriz, eu tenho isso dos meus relacionamentos, eu tenho isso da vida que eu quero ter, da casa que eu quero morar. Vamos sonhar selvagem, mas vamos ter um sonho. Eu não sei nem se a palavra é pé no chão, não. Eu acho que, se duvidar, é um sonho até mais conectado com a gente. É um sucesso mais humilde, é um sucesso menos megalomaníaco, menos egóico. É um sucesso que, se duvidar, ele é muito mais prazeroso do que o selvagem. Então faça isso, porque daí a gente consegue trabalhar mais em direção a isso. Eu não tenho como controlar quantas pessoas vão ouvir um episódio da Obra Aberta. Eu tenho como controlar a qualidade do que eu tô fazendo. Eu tenho como controlar a pesquisa que eu faço, o roteiro que eu escrevo, como que eu elaboro isso, como eu transformo o que eu tô sentindo em palavras. Isso sim depende de mim. Isso que é o mais importante. É a qualidade do que eu tô fazendo. Outra angústia da crise dos 20. Eu não me sinto mais adolescente, mas eu também não me sinto mais adulta. Cara, que bom, né? Seria um pouco esquisito se você, com 21 anos, me falasse, nossa, eu já me sinto muito adulta, muito madura. Eu ia falar, acho que você tá em negação. Acho que você não tá entrando em contato com seus medos, com as suas angústias, porque assim, você acabou de chegar. Legalmente, a gente se torna adulta aos 18, mas não mentalmente. Não é, fiz 18, de repente eu tenho toda a maturidade do mundo, todos os conhecimentos, todos os ensinamentos, eu já sei o que é pra fazer. Não é assim que funciona. Pensa em idade de bebê. Em idade de bebê, se você tem 21, você tem 3 anos, né? 18, 19, 20, 4, sei lá, por aí. Você vai cobrar de uma criança de 4 anos a desenvoltura, a maturidade emocional, o conhecimento das emoções, a capacidade de se controlar que uma criança de 11 anos tem? É claro que não. Então por que você está se cobrando aos 21 ter o conhecimento e um discernimento que você só vai ter aos 29? E eu sei que essa urgência, ela vem muito da sociedade. Dos nossos pais, dessa coisa de agora você é adulta, agora você tem que saber, agora você vai ter que se virar. É importante que isso nos seja cobrado pra gente ir atrás, mas seja um pouco mais doce com você. Tenha mais paciência. Tem coisa que você só vai aprender vivendo, e pra viver você tem que viver, continuar fazendo aniversário, tendo aí anos acumulados. Eu vi uma pesquisa de uns neurocientistas falando que as pessoas só se sentem completamente adultas aos 30. Então, cara, tem tempo. Tem tempo até lá. Uma coisa muito curiosa que mudou muito a minha vida foi fazer 25 anos. Eu juro pra você que os 25 foram uma virada de chave. E aí eu tinha visto uma pesquisa uma vez falando que o nosso córtex pré-frontal, que é uma parte do nosso cérebro, que é responsável por controlar impulsos, por gerenciar emoções, por organizar informações completas, pra ter controle sobre a atenção, pra tomar decisões, que essa parte do cérebro, ela só é plenamente formada aos 20 e tantos. Eu tinha visto essa pesquisa falando dos 25, mas aí quando eu fui pesquisar para a Obra Aberta eu não achei, então eu não quis trazer a informação errada. Mas assim, nos 20 e tantos. Quando eu fiz 25, eu senti uma diferença. Eu senti que eu falei assim, gente, eu senti que meu cérebro agora estava pronto. As coisas começaram a ter outro peso, a ter outra urgência, a ter outro medo. E vem muito do acúmulo das experiências. A gente entende o que é ser adulto. Eu tinha uma ideia de que ser adulto é ser sério, é lidar com as coisas de uma forma meio soturna, meio sem se divertir tanto. E eu não quero ser essa adulta, eu quero ser uma adulta que se diverte, que sabe lidar com as responsabilidades, que é madura, que sabe lidar com o problema, mas que não esquece de brincar também. Não quero nunca esquecer de brincar. E essa coisa de eu ainda não me sinto adulto, eu volto pro início. A gente criou uma ideia do que é ser adulto. E que ser adulto é ter certeza. E a gente nunca vai ter certeza. Nunca. A incerteza do futuro vai nos acompanhar até o fim da vida, até a beira da morte. A gente pode estar com 97 anos, falando, cara, eu acho que eu vou tá morrendo, hein? Acho que daqui a pouco eu vou morrer. E você não vai nem saber quando. Os momentos que eu tive certeza de eu tô no caminho certo, eles são tão perenes,
Eles não duram muito. E eu gosto de olhar de um jeito positivo, de que bom, assim eu vou continuar buscando, eu vou continuar me exercitando, eu vou acreditar, eu vou criar caminhos. Outra coisa que assombra muito os 20 anos, e eu ouso dizer pra sempre, mas eu sinto que o início da vida adulta, isso tá muito mais latente, que é a comparação. Quem diz que se comparar não leva a lugar nenhum tá errado, porque se comparar te leva mais pro fundo do poço. E a comparação vai sempre ser a nossa pior inimiga, perdendo só pra nós mesmos. Mas a comparação é uma parte nossa, né? Então, se duvidar, tá tudo junto. Seja se comparar com a época em que os seus pais eram adultos, seja se comparar com outros adultos em volta de você, seja se comparar com adultos que você vê na internet. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem se é, cada um sabe o que precisou fazer pra chegar lá, cada um sabe o preço que teve que pagar pra ter a vida que conquistou. E as pessoas mentem, tá? As pessoas mentem. Eu perdi muito a minha inocência nos 20 e pouquinhos, assim. Eu sempre fui muito ingênua, eu sempre acreditei muito no outro, assim. Eu tenho um grupo de amigas que a gente é tão vulnerável, tão sincera, assim, pra mim é muito esquisito as pessoas mentirem. E aí eu quebrei muito a cara com isso, mas as pessoas mentem. Na rede social, então, se comparar só vai fazer a gente se sentir pior. Você não tá atrasada. Você tá no seu tempo. Às vezes você não tá pronta pra receber o que você tá pedindo. Eu queria muito ser mãe aos 27. Às vezes você não tem capacidade de ser mãe agora. E por isso que você ainda não encontrou o amor da sua vida, vocês não engravidaram. Porque você não tem maturidade. Porque você ainda precisa cuidar de feridas da sua criança. Porque você precisa enfrentar os seus pais. Às vezes você tá querendo ser mãe e você ainda não matou, figuramente falando, pelo amor de Deus, os seus pais. E às vezes você só vai chegar nesse lugar vivendo, acumulando experiências. Então você não tá atrasada, você tá no teu tempo. Tem uma autora francesa que eu adoro, chamada Valérie Perrin. O livro que eu mais gosto dela é Água Fresca para as Flores. Ela começou a escrever o livro depois dos 50. E ela tem 3 livros de sucesso. Aí você vai me falar que ela tá atrasada pra vida dela? Não tá! Ela precisou esperar os filhos estarem criados, indo pra faculdade, pra ter tempo pra escrever. E pra mim é uma das melhores escritoras que existe. A vida não é esterilizada. A felicidade e a tristeza caminham juntas. A gente precisa reduzir o ruído externo, que é a vida das pessoas. E entender o que elas estão mostrando é só uma fatia. Que a nossa vida é só nossa e por isso que ela é especial. Não fica se comparando com o outro. A gente pode fazer um episódio sobre se comparar, se você quiser, mas tá cada um numa batalha. Então evite ao máximo criar um parâmetro de comparação entre você e o outro. Pensa assim, tá cada um num caminho tão diferente. É como se você estivesse jogando War e ele estivesse jogando Banco Imobiliário. Tem como comparar? Quem tá ganhando? Não sei, vocês estão jogando jogos completamente diferentes. A vida é isso, tá cada um jogando um jogo. Quando eu comecei a escrever esse roteiro, eu fiquei me questionando. Os medos dos 20 anos assustam e nos perseguem e nos angustiam pelo mesmo motivo do porquê que os 20 são tão especiais. Eu tenho a teoria de que é nessa fase que a gente consegue começar a bancar ser quem se quer ser. Como é o momento em que o roteiro que nos foi escrito cai por terra, ele só chegou até ali, né? Ele só chegou até a faculdade. É óbvio que tem o trabalho e o casamento e o filho, mas eu sinto que é uma coisa meio abstrata demais. Até a faculdade é muito concreto. É esse o momento em que a gente consegue começar a decepcionar as pessoas mais. No melhor sentido da coisa. Pra ter a vida que a gente quer ter, pra seguir os nossos sonhos, a gente vai ter que decepcionar pessoas que a gente ama no meio do caminho. Porque às vezes você quer ser advogado e seus pais são artistas. E o que eles queriam era que você se tornasse um autor. E você vai falar, cara, não, eu quero ser advogado criminalista. Você vai ter que decepcioná-los pra seguir o que você quer. Às vezes você vai perceber que as amizades que você tem não fazem mais sentido. Que elas eram ótimas amizades na época da escola, mas que hoje você quer seguir outro caminho, você não se identifica mais com elas. E é assustador fazer novas amizades. Eu tenho muita dificuldade de fazer novas amizades. E isso dá medo, mas existe o outro lado de que, caraca, agora você vai ter amigos que são muito mais alinhados com você. Olha que legal! Os 20 anos são o momento para descobrir o que você não gosta. Vai fazer um tanto de coisa. Vai explorar hobbies diferentes. Vai conversar com pessoas que fazem outros cursos na sua faculdade. Vai fazer trabalho voluntário. Enquanto você não consegue definir a vida que você quer, defina a vida que você não quer. Defina as pessoas com quem você não quer se relacionar. Defina os lugares que você não quer frequentar. Defina as comidas que você não quer comer. Esse é um início muito mais fácil. Se rodeie de pessoas que estejam dispostas a falar a verdade, a se vulnerabilizar. Falar, cara, amiga, eu tô muito perdida, eu não faço ideia do que eu faço. E não é pra vocês acharem uma resposta, é pra vocês poderem se acolher.
É pra você perceber que você não tá sozinho, você não tá sozinho. Se relacione com pessoas mais velhas, não amorosamente necessariamente, mas tem amigos de outras idades. Eu sempre tive amigos mais velhos por conta do teatro. E eu digo isso pra gente parar de ficar criando uma ideia do que é ser adulto, do que é ter 25, do que é ter 30, do que é ter 35. Meu namorado é 10 anos mais velho do que eu. Ele tá em outra fase da vida, ele conquistou coisas que eu não conquistei. Os amigos e amigas dele estão numa fase de carreira que eu não cheguei ainda. Eles têm filhos, eles estão planejando ter filhos. Eles têm muito mais dinheiro do que eu. E se por um lado eu preciso tomar cuidado pra não ficar me comparando e me lembrando de que tem 10 anos a mais de experiência do que eu, é muito bom pra eu falar, caramba, eles têm, sei lá, 35, 36 anos, eles ainda não têm filho, ou seja, talvez eu não precise ter essa pressa. Tá tudo bem eu não querer ser mãe aos 30. Eu quero muito ser mãe, mas aos 30 parece cedo demais. Eu quero viver muita coisa ainda, eu quero conquistar muita coisa ainda profissionalmente. Tá tudo bem, porque a Tati foi mãe com 37, acho que foi com 37. Então dá tempo. E se relacionar com pessoas de diferentes idades tira essa urgência e humaniza. Se você pode conversar com pessoas mais velhas e elas estão dispostas a se abrir pra você, você percebe que ninguém tem certeza de nada. A gente precisa normalizar a confusão. Aceitar que aos 21 a gente vai decidir alguma coisa. Aos 24 a gente vai mudar de ideia. Aos 28 a gente vai ter certeza que é isso que eu vou fazer. E aí o retorno de Saturno aos 29, 30 anos vai chegar sussurrando no nosso ouvido com aquela vozinha que mexe com a gente falando: e se a gente mudar tudo de novo? A vida é uma caixinha de surpresas. Quanto antes a gente aprender a lidar com essas flutuações, com essas instabilidades, com o inesperado, mais a gente vai conseguir aproveitar a vida. Pode ser que você mude de carreira aos 39. E tá tudo bem. A parada é a gente confiar que a gente consegue. E pra isso a gente vai ter que se arriscar, a gente vai ter que testar, a gente vai ter que quebrar a cara pra aprender. Porque a vida é uma obra aberta, cujo final a gente é responsável por escrever, mas tem outras pessoas e seres e energias que estão escrevendo também. Isso não é gostoso? Não é legal ser surpreendido? Aproveita enquanto você não tem certeza para fazer pergunta, para explorar, para se desafiar. E quando você estiver com certeza demais, desconfie. Desconfie, você está escondendo alguma coisa de você mesma. Todo ano, todo mês, você vai descobrir uma coisa nova sobre você. Você vai descobrir que você não gosta mais de ler ficção, que você quer começar a ler livros sobre teoria da conspiração. Aí você vai descobrir que talvez você não queira ser exatamente advogada criminalista, você quer ser advogada de família. Aí você vai descobrir que essa pessoa que você tá namorando, cara, não tem nada a ver com você. Aí você vai terminar. E um dia você vai encontrar outra pessoa ou não. Você vai se apaixonar pelos seus amigos, você vai ver que eles são suficientes pra você. Até que um dia vai aparecer uma pessoa na sua vida e você vai falar: caramba, como é que eu vivi esse tempo todo sem você? Valentina, mas eu tenho tanto medo de falhar. Você vai falhar. E quando isso acontecer, fale com você do jeito que você falaria com a sua melhor amiga. Se acolha. E aí depois analisa o que você fez de errado. A vida nunca vai estar resolvida. E é por isso que ela sempre segue valendo a pena. Eu espero que alguma coisa que eu falei aqui tenha te ajudado. Se eu só tiver colocado mais perguntas em você, que bom, porque é só você que pode responder. Espero que você saiba que você não tá sozinha, sozinho ou sozinha. Eu ainda tô nos meus 20 anos. Há um mês atrás, eu achei que a minha vida ia pra um caminho. E eu tava muito animada. E deu tudo errado. E aí eu falei, bem, então acho que eu vou por esse aqui. E tem 3 dias que eu precisei mudar de novo. E em vez de tentar decidir agora o que eu vou fazer, eu vou viver. Eu vou fazer o que eu sei que precisa ser feito. Eu vou fazer o que tá no meu controle para as coisas que eu quero, para as coisas que eu sonho acontecerem. E eu tô exercitando tudo que eu aprendi sobre abrir mão do controle e confiar. Para não colocar tanto peso. E pra eu não esquecer que isso aqui é gostoso demais, gente. Viver é uma bênção. Escreve aqui nos comentários se você tem alguma mensagem pra ajudar quem tá passando por essa crise. Conta pra mim como é que esse episódio bateu em você, que pra mim é muito importante saber. E confia que vai dar tudo certo. Eu tenho muita fé, cara. Eu tenho muita fé e eu me agarro nela, porque às vezes também é tudo que eu tenho. Um beijo e até quarta-feira que vem.